Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o segundo dia do nosso show pecuário online de 2020. Todos sabem por que nós estamos fazendo online em função da pandemia. A gente é a única alternativa que nós temos hoje disponível. Queremos agradecer a todos que participaram da palestra na noite de ontem e que hoje estão aqui com a gente. E gostaria também de fazer um pedido especial. Convide os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos, para que venham participar dessas lives, dessas palestras que nós estamos fazendo até sexta-feira. Isso é muito importante para nós. O Show Pecuário, como todos sabem, ele tem como objetivo principal trazer informações, tecnologia e conhecimento sempre atualizados aos produtores rurais, com o objetivo de auxiliar o produtor e principalmente o pecuarista para ele possa melhorar as suas atividades. Esse é um ponto fundamental do nosso show pecuário. Queremos a questão dos organizadores, que o nosso evento, do nosso sexto show pecuário, o primeiro online, a organização é feita pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná. Queremos agradecer às instituições que vêm colaborando com a gente e continuam acreditando na realização desse nosso evento, o Show Pecuário Digital. As empresas que estão participando, que são nossos patrocinadores, são a Pioneer Sementes, a Cooperativa Cicobi e a Voltex Energia Solar. Nós temos também como apoiadores a Delaval, a Nestlé, o Grupo Tarobá e a Zoetis. A parceria do Sistema FAEP-Senar, que são os nossos grandes apoiadores ao longo do nosso tempo. E nós somos, o sindicato faz parte desse sistema da FAEP. Eu gostaria também de alertar e pedir aos estudantes, aqueles que desejam ter o certificado da palestra de hoje, que entrem no nosso chat e peçam o certificado colocando o seu nome e o seu e-mail, e receberão posteriormente esse certificado. A questão das perguntas ao palestrante deverão ser feitas também pelo chat. Deverá ser colocado o nome e a cidade de onde estão sendo feitas essas perguntas. E aqueles que tiverem dúvidas, participem, coloquem as suas perguntas, participem com essas perguntas, que elas vão ser respondidas no final da palestra. Bom, nós temos agora, então, a apresentação do nosso palestrante. A palestra de hoje, ela tem como título O Mercado Brasileiro Agrícola e a Relação com a China. Eu considero esse tema um tema bastante desafiador, viu, Tiago? Então, o nosso palestrante é o Tiago Bernardino de Carvalho, que é economista agrícola e mestre em economia aplicada pela USP-Exalc, doutor em administração de empresas pela FEA-USP, pesquisador do CPEA desde 2002, na área de proteína animal, englobando carnes, ovos e leite, com análise de preços e também de custo de produção, sendo representante do Brasil na Rede Internacional de Comparativo de Custos e Sistemas de Produção do Agri-Benchmark e no International Meat Secretariat. O Tiago é um grande parceiro nosso, ele já vem participando desde o primeiro show pecuário, então, todas as vezes que nós precisamos dele, ele nunca se negou, é um baita de um parceiro, tanto no show pecuário, como também nós precisamos, às vezes, publicar informações na nossa revista Sind Rural, ele sempre está à disposição. Então, eu vou deixar você, Tiago, agora à vontade, né, para nos falar alguma coisa sobre a China, que é o que mais tem sido falado nesse momento de pandemia, a tal da China.
Estamos falando bem e estamos falando mal. Então, você vai nos dizer o que é que tem mais, se mais bem ou mais mal. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado, doutor Paulo. Primeiramente, agradecer novamente o convite do Sindicato Rural de Cascavel, né, para participar do Show Pecuário online. Como o Paulo bem mencionou, eu tive a grata, né, felicidade de estar desde o primeiro evento. Lá no primeiro evento eu participei como palestrante presencialmente, e quando veio esse convite do show online, eu fiquei muito feliz, né? Feliz porque eu acho que acho não ter certeza que o papel de um sindicato, da federação, até mesmo da CNA, mas também como a universidade onde eu estou hoje dando aula, o papel é levar informação para os associados, né? Para a sociedade da região e para o mercado no geral, para a cadeia no geral. Então, eu acho que o sindicato, mais um ano, cumpre o seu papel, mesmo devido às restrições da pandemia, né? E, logicamente, quando a gente tem o convite é sempre desafiador, porque a gente precisa realmente trazer informações que vão ser usadas para tomar a decisão, né, de produtores, de empresas, né, cadeia no geral, até mesmo representantes do setor em termos ambientes políticos, assim por diante. Então, eu fico feliz também de poder falar um pouquinho sobre essa temática Brasil-China, que realmente, no bom sentido, vem tumultuando os noticiários aí nos últimos meses, últimos dias, né? Eu preparei aqui alguns slides, né? A gente vai passar nos próximos minutos aí realmente falando um pouquinho, né? Sobre essa relação Brasil-China e o que esperar, né, nos próximos meses, próximo ano. Tá? Eu gostaria de começar a minha fala trazendo aqui um pouquinho o cenário, né, podemos dizer, do mundo pós-Covid. Né? Cada vez mais está ficando claro para todo mundo, né, que vai mudar, seja a forma de comercialização de alimentos, seja a forma de relação entre países, tá? Mas eu quis sintetizar aqui um pouquinho do que eu estou vendo, estudando nesses últimos meses, principalmente de maio para cá, depois de passar do início da pandemia, da quarentena, e algumas coisas foram ficando mais claras, e a gente, além de discutir aqui agora, a gente vai discutir ao longo da palestra. Primeiro grande ponto, a gente tem uma mudança muito grande nos hábitos alimentares. Tiago, ficou muito claro isso logo que começou a pandemia, né? Principalmente na busca por determinados produtos, né? Determinados produtos, nem simplesmente de alimento, né? A gente viu uma corrida muito grande que foi muito, né, muito discutida, a corrida ao supermercado para comprar o papel higiênico, por exemplo, até mesmo uma cloroquina que sumiu das farmácias, né? O efeito manada das pessoas. Mas em se tratando de hábito alimentar, mudou-se um pouco, né? A gente viu a queda do food service, a gente viu a queda do consumo do turismo, né? E alimento que são consumidos, muitas vezes lanches, alimento rápido, né? Para o consumo dentro de casa. E o consumo dentro de casa está muito vinculado. Qualidade do alimento, a restrição de renda também, porque se eu não saio na rua para trabalhar, eu também não recebo, ou eu perco meu emprego, assim por diante. Mas mudou. A gente mudou o hábito alimentar, as pessoas mudaram. Isso tende a continuar? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acredito que essa questão do food service, do hotel, isso vai voltando aos poucos, isso vai ocorrer. Agora, a gente precisa entender um pouquinho a questão do hábito alimentar em termos de segurança dos alimentos, tá? Eu vou cada vez mais querer um alimento mais seguro, mais saudável, está um pouquinho ligado aí com a importância das questões sanitárias, que tem um outro viés na minha discussão aqui nesse slide, mas eu vou buscar um alimento mais seguro. Isso vai acontecer. O segundo grande ponto, proteção doméstica e eficiência da produção. A gente sabe que a maioria dos países, se não a totalidade dos países, realmente vem sofrendo com a crise e realmente vai ter perda de produção, perda de riqueza, perda de emprego. Então, é natural em países se protegerem e tentarem
fechar mercados para alguns produtos para tentar motivar a produção interna. Mas sabemos que nem todos os países conseguem produzir tudo o que consomem, seja alimento, seja produto industrial, assim por diante. Mas, por outro lado, eu preciso de eficiência de produção. Não adianta eu fechar um país e ter um custo alto, sabendo que eu tenho um vizinho ou um país que vai produzir um produto com uma eficiência maior. E aí eu já começo a incluir o Brasil, né? O Brasil e grandes players na produção de alimentos do mundo. Estados Unidos, talvez países da Europa, Ucrânia, uma Argentina, assim por diante, tá? São grandes produtores de carne, são grandes produtores de grãos, assim por diante. Então, a gente vai ter um choque muito grande de proteção doméstica e eficiência na produção, porque os países vão precisar comprar alimento barato. A gente já chega lá. Redefinição de setores essenciais. Óbvio, dentro da pandemia, o que ficou essencial? A indústria de medicamentos, né, os hospitais, infelizmente, e a indústria de alimento, desde a produção, dentro da porteira, antes da porteira, né, insumos, mas até mesmo varejo, a entrega do produto final, a própria logística, né? A gente vê uma demanda cada vez mais forte por desde tratores, desde implementos agrícolas, até mesmo para pecuária, até mesmo caminhões para fretes, etc. Então, a gente tem uma redefinição de setores essenciais dentro de cada país. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente chega num protagonismo interessante de países fornecedores de alimentos. Olha que interessante essa fala. Por que a gente vai cada vez mais ter um protagonismo? No caso, o Brasil também. A gente deixa de comprar uma calça, a gente deixa de comprar uma televisão, por exemplo, apesar da televisão ter uma alta venda nos últimos meses. Mas o que eu quero dizer, a gente deixa de comprar produtos, bens duráveis, para primeiro o produto a ser consumido é alimento. A população deixa de comprar produtos ao longo dos dias e das semanas para comprar alimento. Então, a gente vai ter um protagonismo muito forte, tá? Para fornecer alimento e fornecer alimento com qualidade, volume, barato para a população geral. Tem a questão das questões sanitárias. A gente vai falar muito da China aqui hoje, a temática é a China. A gente fala na China nos últimos anos. Peste suína africana, a gente fala de influenza aviária, a gente fala no final de maio febre aftosa, só para falar de proteína. Não tem mais espaço, mas a questão sanitária é muito séria ao redor do mundo. Desde a questão sanitária humana até mesmo animal. E isso impacta a determinação. Olha que interessante no Brasil, qual que foi o último grande, podemos dizer, evento vinculado à questão sanitária? Talvez alguns de vocês vão lembrar, 2017, a questão da carne fraca, Tiago. Legal, pode ser. Foi logo desmistificado, né? Teve um impacto de principalmente frigoríficos, alguns agentes sanitários, mas logo. O último grande que eu destacaria foi 2005, a fitose, que realmente teve um impacto muito pesado para o nosso mercado. Mas a gente está falando de 15 anos, basicamente, dentro da porteira, sem nenhum problema sanitário. E isso, aí a gente começa a entender um pouquinho o papel da China. Olha que interessante. A gente tem o segundo item, uma eficiência de produção. A gente tem essa redefinição de setores essenciais, que é a produção de alimentos. Então, a gente vai ser protagonista. A gente tem um controle muito grande sanitário e a gente chega no último item, uma grande janela de oportunidade para novos mercados. No caso, o Brasil fornecendo não só para a China, mas para outros mercados, no geral. O mundo, ele olha para o Brasil e fala, por mais que a gente tenha uma briga política que se arrasta desde 2015, né, 2014, que se não se resolveu ainda, né, não vou entrar nessa seara, né, tem a questão política, tem a questão ainda de algumas de contaminação, de como foi, se foi efetivo ou não o trabalho na sociedade geral em relação à pandemia no Brasil. Apesar de tudo isso, o mundo olha e fala, opa, eu vou investir no Brasil, porque é o grande produtor de alimento, juntamente com os Estados Unidos. E é um país que tem um potencial muito grande de crescimento. Então, isso atrai investimento, isso trouxe investimento da China. Então, eu gostaria de destacar isso, né? Agora, eu entro na temática da economia. Como a gente sabe, a economia é feita
de altos e baixos, né? É como a gente gosta de dizer, é cíclica. A gente veio de um boom da economia de 2003 a 2012, mais ou menos, e a gente vem patinando, né? Nos últimos anos, né? Vamos ter a segunda década perdida em 40 anos. Eu nunca imaginei que eu fosse estudar a década perdida de novo, como foi a década de 80. Então a gente vai estudar a segunda década perdida, mas que seja, todos os países são assim. No final dos anos 2000, né, 2008, teve a crise financeira que assolou a Europa, assolou os Estados Unidos e trouxe um protagonismo para o Brasil também. Então, é feita de ciclos, né, podemos dizer assim. Agora, eu estou falando de economia, eu estou falando um pouquinho de política, do que aconteceu, exatamente por causa da temática de hoje. A gente tem como que é a relação Brasil-China, né? Tem dois fatores políticos e econômicos que eu vou pedir para vocês ficarem atentos daqui para o final do ano, o ano que vem. Primeiro, a relação Trump-China, Estados Unidos e China. Por quê? Isso respinga no Brasil. O Trump declara guerra comercial, a China declara guerra comercial, e isso trouxe benefícios para o Brasil. Com certeza trouxe benefícios para o Brasil. Tá? Tem a questão do câmbio que a gente já fala, mas esse choque de interesses comerciais fez com que a China se aproximasse de outros países, no caso do Brasil. Então, é importante a gente entender, e essa semana, né, as próximas semanas, já dão sinais que eles vão sentar na mesa para negociar, porque um depende do outro. A gente já vai ver alguns números que mostram isso. Um acaba dependendo do outro nesse mundão aqui de comércio, seja de alimento, seja de tecnologia, seja de serviço, tá? Então a gente tem que ficar atento. Primeiro ponto, as eleições dos Estados Unidos. O Trump continua, por mais que eles sentam para negociar, a relação é ruidosa. E se o adversário ganha, se o Biden ganha, e aí como que fica essa relação? Vai ser benéfica ou maléfica para o Brasil? Por isso que é importante. Essa questão Brasil e China está muito vinculada aos Estados Unidos. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto. Quem vai ser o presidente dos Estados Unidos e como que vai se dar o término dessa briga entre os dois países. E o segundo ponto realmente é o câmbio. Tá? O câmbio, o Brasil está atraente porque produz alimento, mas também porque tem um câmbio a 5,60. A gente está falando basicamente aí há um longo período que o câmbio vem se mantendo nesses patamares. Chegou a 5,90, quase 6, mantendo-se a 5,20, 10, depois aqui está voltando a subir, porque por questões internas do Brasil. Então, tudo isso interfere e tudo isso traz uma atratividade para o mercado brasileiro, em especial em relação com a China. Olha o que eu estava falando. A China ela precisa expandir fortemente a compra dos Estados Unidos. As importações chinesas vindas da China. Olha o que vai acontecer, olha o que era para ter acontecido, né? Eu vou destacar aqui para vocês dois grandes pontos. Olha o que era para ter acontecido em 2020, por isso que eles vão sentar para negociar, mesmo que a gente esteja terminando, e olha a tendência até para o ano que vem. Eles precisam comprar produtos manufaturados, expandir fortemente, o agronegócio, aí tem o Brasil, né? Aqui tem o Brasil no agro, a questão de energia, serviços. Então, eles praticamente quase que dobram as compras de 20 para 21. Então, eles precisam dos Estados Unidos. Então, eles vão negociar com os Estados Unidos. E, lógico, que os Estados Unidos vão tentar empurrar o agronegócio para eles. Tá? Isso é para a gente ficar atento. A questão da peste suína, como eu já comentei, eu coloquei aqui a peste suína, que assolou muito desde lá do final de 2018, mas principalmente em 2019. Ainda eles vêm assolando, mas a gente já nota uma recomposição do rebanho chinês. Esse é o ponto de atenção. A gente fala não somente o Paraná, a gente está falando para o Brasil como um todo, mas pensando no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, grandes produtores de suínos, grandes cooperativas. E aqui, como que vai ser dos próximos anos? Eu acredito que esse ano ainda não, o começo do ano que vem ainda não. Vai demorar esse tempo, mas a China vai se organizar. A China é a maior produtora de suínos do mundo. A carne suína na China é uma carne estratégica. Tem subsídio para a produção. Então, eles vão sim se reorganizar. No curto prazo, não? Não. Lógico, não tem espaço, até por causa da pandemia. Mas eles já vêm mostrando sinais de recuperação do rebanho chinês. Então, a peste suína também foi um ingrediente da aproximação China-Brasil. E, por final, também, a gente tem essa grande questão, União Europeia e Mercosul. Ah, Thiago, mas o que tem a ver com a China?
a gente teve uma aproximação muito grande, depois de 20 anos com a União Europeia, né, Mercosul União Europeia, de um acordo assinado lá em final de junho, meados de julho do ano passado, mas que por causa do desmatamento, de queimada e também por interesses políticos, realmente houve uma briga muito grande. Tem a questão também dos partidos de extrema-direita, esquerda, não se bicarem, tá? Isso faz com que brigue-se e faz com que também o Brasil olhe e se aproxime de outros países. Não à toa que a própria ministra Tereza Cristina, a torto e direito, viajando para o Oriente Médio, viajando para a Ásia, para tentar realmente abrir mercado, porque precisa ter uma alternativa. A gente já vai ver alguns números, a União Europeia é importante compradora de produto do agronegócio brasileiro, tá? Agora, a gente sempre vai ter que conviver com essas questões. A questão de queimada, a questão do desmatamento. Se está certo, se está errado, é outra discussão. Mas esse é um cenário que impacta. Por exemplo, o ano passado, em agosto, 18 marcas suspendem compra de couro do Brasil, dizia a indústria, né? Mas e aí? Como que a sociedade interpreta? Eu, como acompanho todos esses mercados, o preço do couro já estava caindo, a gente está fazendo couro sintético, cada vez mais muito próximo de um couro, então realmente não trazia um impacto, mas isso traz arranha a imagem do Brasil. Como que a gente vai vender o nosso produto para lá? A gente sabe o que aconteceu aí nos últimos, né, podemos dizer, nas últimas semanas, quando veio uma contaminação de uma embalagem de frango aqui na China. Isso daí são notícias que trazem um cenário não positivo para o Brasil, como foi isso daqui que aconteceu, tá? E por final, só para... A gente vem falando muito da Covid, a gente teve um processo que começa na China, né, lá em Wuhan, independente se foi fabricado ou não, né? A gente tem um processo se alastrando ao mundo todo, impactando muito a Europa, principalmente, coincidiu com o frio europeu, coincidiu com a Europa ser uma população velha, né, de idade, né, e veio se espalhando no mundo todo. Alguns países com algum trabalho mais rígido, outros nem tanto, mas o que mostrando, pós-Covid, uma recuperação interessante, tá? Recuperação interessante de quais setores? Aqui eu coloco para vocês, tá? A gente tem um mundo precisando de alimento, aumentar o consumo de alimento. E onde que se vai dar o maior consumo de alimentos? É na China, tá? É na Rússia, é no Oriente Médio, não tem aonde escapar. E não à toa, olha que interessante o que acontece. Eu fiz um recorte de 2015, e aí a gente vai chegar a 2019 e 2020, né? A gente exportava muito, olha que interessante, em 2000, produto florestal, depois a soja, couro, carnes, assim por diante. Daqui a pouco, em 15 anos, quase que 4 vezes, mais de que 4 vezes, né? Quadruplicando nossa receita, a gente começa a exportar o quê? Mais soja e mais carne. Somente os dois aqui, representando algo em torno até 2015, muito próximo aí dos seus 38%, 40%, dois setores, tá? Enquanto que soja e carnes, 15 anos atrás, era algo em torno dos seus 30%. Então, aumentou e vem aumentando. Isso o produto. E em valor, né? Ou desculpa, em país que mais comprava. Olha que interessante, em 2000, União Europeia, Estados Unidos representavam 60% das compras. Hoje, né, muito próximo, desculpa, depois de 15 anos, a China, 24%. E União Europeia, Estados Unidos, com seus 28%. Então, eu saio de 60% para algo em torno de 30%, pela metade. E eu tenho uma China que tinha 2%, subindo para 24%. População, renda. Então, eu entro no mercado porque eu preciso comprar produto. Então, o que a gente vê? Por que a China recupera mais rápido? Ela controla, mas ela precisa alimentar. Ela tem um déficit de grãos, ela tem um déficit de proteína,
Ela começa a movimentar a economia de novo e ela olha para o mundo e ela fala: aonde que eu vou comprar alimento? Aonde que eu compro alimento? Olha as nossas exportações para a China em 2019. Representava em 15%, 24%, China 32%. União Europeia e Estados Unidos 24%, 25%. Tá? Então a China, quando ela olha para o mundo todo, isso desde 2018 para cá, Brasil, Estados Unidos. Ah, Thiago, você falou, Argentina tem grãos, Argentina tem carne, tem. Ucrânia tem grãos. Fala outro país para mim. Pensa em outros países para mim. É como produzir petróleo. Petróleo existe no mundo todo, talvez algumas regiões não, mas o Brasil produz petróleo. O Brasil é eficiente na produção do petróleo? Ou, talvez sim, talvez não. Mas os grandes produtores de petróleo do mundo, quem são? Oriente Médio, Rússia e Estados Unidos. Quem que é os grandes produtores de alimento no mundo? Brasil e Estados Unidos. Volume, quantidade, qualidade. Então a China, ela olha para o mundo e fala: onde que tem alimento? Estados Unidos, Brasil. Estados Unidos tem o Trump, que não estou negociando com ele. Brasil, eu tenho um alimento e tenho um país que precisa exportar para fazer divisa, porque vem de uma crise econômica desde 2014, 15, impeachment, delação para presidente, né? A gente teve lá em 2017 uma maior empresa de proteína animal do mundo delatando o presidente, a bagunça instaurada no Brasil, tem um presidente de ultradireita que entra e o mercado falando: eu preciso vender, preciso fazer divisa para ter dinheiro para investir, para gerar emprego, gerar renda. Então a China veio. Alimento barato, custo barato, câmbio totalmente favorável e volume de produção. E o Brasil querendo vender, porque a Europa empobrecendo, no sentido desde 2008, envelhecendo. Quando eu digo empobrecendo, você pega uma Alemanha, uma Inglaterra, norte da Itália, os Países Baixos, altamente ricos, PIB per capita fantástico, mas no geral ela não vem crescendo. Cresce 1,5, 0,8, não vem crescendo como países em desenvolvimento. Então, as vendas para a Europa caem, enquanto que para países em desenvolvimento vem subindo, no caso a China. E olha o que a China vem fazendo, esse quadro aqui é de janeiro a julho, só a China. Tá? A China comprou, em 2019, 32,20%. Só esse ano já comprou 30,14%. Olha que interessante, soja aumentou 30%. Só antes aqui, eu coloquei em amarelo o que cai, tá, gente? Tá? O que vem reduzindo. No geral, no total de todos os setores, total geral das nossas exportações, desde produtos de manufatura, agronegócio, a gente recuou um pouquinho, né? Mas se a gente pegar em azul, tá, são os produtos em agronegócio. Então, soja, carne bovina, celulose, carne de frango, carne suína, açúcar, algodão. Tem outros produtos agrícolas, mas os principais aqui, todos eles sobem, menos celulose, que recua um pouco, recua um pouco considerável, 20%, recua um pouco em relação aos outros produtos do agronegócio. Mas principalmente, ó, óleos brutos, né, cai um pouquinho aqui, outros setores. Agora, se a gente pega o agro, olha que interessante, a soja sobe quase 30%, carne bovina 160%, carne suína 158%, 160%, carne de frango 20%. Aí vocês começam a entender um pouquinho o que vem acontecendo com o preço dos grãos, o que vem acontecendo com o preço das carnes, né? Por quê? Um país que vem, ela fala: eu preciso de alimento para a minha população. Esse é o grande ponto. Por isso que é importante a gente olhar daqui para frente, né? Isso, a relação China e Brasil, isso é bom para a gente ou não? A gente, basicamente, 1/3 do que a gente produz está indo para a China. Uma das coisas que a gente mais estuda em economia, né, como economista, é concentração de mercado. Não é bom, tanto para comprador como para vendedor. Principalmente nós no Brasil, para venda.
Tiago, mas a China está sendo providencial. Perfeito, análise. Esse ano, o ano passado, o boi que estourou o preço, lembra? Saiu de 160 para 230, foi bacana. China. Óbvio, eu não vou ser louco de não falar que está sendo muito interessante esse papel da China e temos que continuar exportando bastante para a China. Só que a gente tem que tá muito claro que qualquer movimento contrário pode prejudicar o nosso mercado. Por isso que é importante aquele último item que eu coloquei no primeiro slide, janelas de oportunidade para outros mercados. A gente tem que trabalhar isso, né? Hoje é muito bom China? Perfeito, e tem que continuar. Vamos continuar fazendo esse valor, mas temos que ficar claros. É igual vocês pegarem o dinheiro de vocês e irem no banco e falar, vou comprar ação só de uma empresa. A chance de você perder é muito grande. Ah, Thiago, mas eu estou vendo aí, não está só em uma empresa, não está só em um país, eu concordo. Mas o volume que a China compra é muito grande. E se ela reduz, em vez de subir de 24 para 32, 33, ela sai de 32 para 30, para 28%, ou para 24, 25%, o impacto é muito grande internamente, porque daí a gente não tem um mercado interno forte esse ano, tá? Mas é uma relação muito forte, muito saudável e proveitosa para o Brasil. Então é esse o cenário Brasil-China. Olha o que a China faz com a carne bovina. Vou pegar o exemplo aqui para vocês. Olha que interessante. Olha o que ela fez aqui. Isso daqui, ó, o boom, quando ela compra em outubro, aí o preço do boi estoura. Ela cai por causa da pandemia, mas volta a comprar. Está comprando basicamente 60% do mercado é chinês de carne bovina, altamente concentrado. Tá? O Brasil representa 35% do mercado chinês de carne bovina. Isso é muito forte. Aí eu volto para o milho também. Todo mundo, nossa, o milho nunca valeu tanto, por que explodiu o preço do milho? A gente tem alguns fatores. Tem o fator câmbio, tem o fator sazonalidade. Olha o que acontece no segundo semestre. Desde 2017, quero ver, 17, 18, 19, 20 vendo assim. Segundo semestre a gente acaba exportando mais milho, tá? E a gente sabe que o produtor de grão ele veio capitalizado. As exportações de soja, de farelo de soja, até mesmo de milho do ano passado, mas agora, o milho agora, mais soja no primeiro semestre, favoreceu muito, né? Favoreceu e fez com que o produtor ficasse capitalizado e sentasse na saca, sabendo que suíno está exportando muito, sabendo que boi está exportando muito, sabendo que frango está exportando bem, sabendo que ovo e leite estão valorizando no mercado, porque são as proteínas mais baratas e dependem muito do milho, e agora o boi, principalmente na época de confinamento, isso puxa tudo. Então o produtor de milho senta na saca de milho, senta na saca de soja, assim por diante, para especular mercado. E olha a exportação de soja, a exportação até julho. Tradicionalmente a gente exporta bem, olha o que a gente exportou em abril e maio. A gente desbancou os Estados Unidos. A gente exportou muita soja em abril e maio, junho também, aí com relação aos outros anos. A expectativa é uma tendência de queda, sazonal também, ao contrário do milho. Mas é um mercado muito forte, é um mercado puxado pela China, principalmente. E aí eu entro na questão da produção de alimentos. Eu venho falando muito essa questão da China, mas olha que interessante. Aqui são os dados desde o dia 6 de janeiro de 2020, né? Base 100. Então a gente tem o ouro em amarelo, valorizando. A gente tem o metal em azul, olha que interessante o metal, o aço, né? Já mostrando que a economia está recuperando. E vamos continuar vendendo. Depois da queda, logo que começou a pandemia, recuperou. O petróleo, ele cai por causa da pandemia e também ele cai por causa da briga Rússia e OPEP. Aí os países do Oriente Médio jogaram petróleo no mercado para realmente tumultuar. Mas recuperou com a reabertura da China, principalmente, os países da Europa reabrindo, então a economia volta. Está mais um ambiente padronizado, melhorando, principalmente o aço melhorando. O que é interessante, né, notar? A linha verde, né? A linha verde, o que é? Soja. Soja no mundo. Ah, Tiago, ela não valorizou muito lá, que nem os outros produtos, que nem o ouro, que nem os óleos, mas também ela não caiu. O ouro, gente, o ouro é reserva de valor, tá? Mas olha que interessante a soja não sucumbe. Por quê? É alimento. E olha que interessante esse gráfico aqui. Sempre que eu tenho crise de guerra,
crise política, crise financeira, a questão de pandemia. Eu tenho uma oscilação muito grande, mas o principal produto, o principal item que oscila positivamente é o alimento. Por quê? A população precisa consumir alimento. Olha que interessante nas guerras. Olha que interessante crise do petróleo. Olha que interessante crise financeira que antecedeu a demanda. Tá? Precedeu a demanda chinesa de 2007, 2008. Então, realmente, a gente está no setor, para quem trabalha, que vive do agronegócio, realmente num setor interessante. Eu tenho uma produção de alimento, eu preciso produzir alimento, a população ela quer um alimento barato, porque ela não tem mais o que gastar, com o que gastar, porque realmente a economia deu uma recuada, como mostra essa tabela aqui, ó, a economia no mundo todo recua, mas também a economia no mundo todo recupera ano que vem, com a economia voltando a andar, mas recua a economia, recua a geração de emprego, recua a geração de renda. E traz esse impacto. Então, o que eu tenho de dinheiro vai para consumir alimento. E isso que é o mais importante. Mas e aí, e agora? E o Brasil? Como que vai ficar essa relação com a China? Devemos apertar o pé, passar dos 35% para 50% de mercado chinês? O que você acha, Thiago? Eu pergunto para você, o que vocês acham? Eu já falei, a gente deve buscar outros países, mas a gente deve continuar apostando também na China. A gente tem essa condição. O que é importante? Tem 3 saídas para países produtores de alimentos. Tá? Países devem acelerar investimento em capital humano. Eu estou falando de uma universidade, evidentemente que a gente fala no meio de uma pandemia, tem setores que realmente vão ser dizimados no país, mas a gente não pode admitir o governo reduzir capital em educação e saúde. Tá? A formação de pessoas é fundamental para a redução de pobreza, redução de criminalidade, mas principalmente em aumento de produtividade em qualquer setor, entre eles o agronegócio. Não é à toa que países como Coreia do Sul, como a China, como África do Sul e como a Índia, elas investem muito em capital humano e se tornam cada vez mais independentes ao redor do mundo, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, tecnologia. A gente precisa investir em tecnologia. Não pode ficar parado no tempo. O agro é um baita exemplo disso no Brasil. Cada vez mais investir, mas a gente precisa cada vez mais de tecnologia. Se aqui no Brasil a gente tem uma oferta muito grande de área, de terra, de clima bom, assim por diante, a gente sabe que nos Estados Unidos, por motivos de clima, outros fatores, de custo alto, muitas vezes da mão de obra, eles têm muita tecnologia. A gente já tem muita tecnologia e muitas regiões muito boas aqui no Brasil, mas ainda a gente falta avançar nesse ponto, porque uma hora a gente já vai discutir um pouquinho mais alguns pontos. O custo vai subir. É o que eu falo para todo mundo. O boi, ele sai de 160 para 250. A soja ultrapassa os R$ 100, bateu facilmente. O milho, mais de 60, já estão falando. E aí? Se sobe aqui, sobe para o resto do mundo também. Ah, Thiago, mas o câmbio tá tudo bem, mas a relação da moeda do yuan com o real, como que tá? Qual que é a reserva de capital de dólar da China? Não sei. Aumenta para todo mundo. Então, o custo, ele vem. E vem para todos. É saber administrar. Como que eu administro isso? Produzindo mais. Isso é fundamental. E infraestrutura. Estrada, porto, armazém, tributação. Olha isso daqui de estrutura. Olha exemplo de carência de infraestrutura. Uma tonelada que sai de soja para a China, dos Estados Unidos, é $51 a tonelada. Aqui é 113? Por que é o dobro? Por que é o dobro? Se vocês forem pedir um frete para uma pessoa, vou levar frete, soja.
de Cascavel lá para Paranagá. Quanto que é? Supondo. R$ 100. Aí o do lado. O meu é 200. Mas quem que vocês vão comprar? Posto de gasolina. Quanto que tá a gasolina? Tá. 4,50 o litro. No outro vizinho, 9. De quem que vocês vão comprar? Só compra do Brasil porque tem briga nos Estados Unidos e por causa da nossa moeda estar enfraquecida. Nós temos ineficiência de logística. Isso está claro. E a China também não quer ficar dependente de um país só. Não quer colocar todos os ovos numa cesta só, no caso dos Estados Unidos. Mas temos um problema de infraestrutura, sim. Temos um problema de tributação, que é custo. Isso daqui é infraestrutura. A gente precisa trabalhar 2.000 horas por ano para pagar tributo. A Bolívia, que é a Bolívia do Evo Morales, é 1.000 horas. A Venezuela é 800 horas. A Argentina, 300 horas. A gente é muito ineficiente. A gente paga para produzir. A gente está pagando. E uma hora, o que eu quero trazer? Eu não estou pensando esse ano que vem. Eu já falei para vocês, continua. Vai ser eleito nos Estados Unidos, um outro, ou o Trump, eles vão sentar para negociar, o câmbio pode cair para menos de 5 ano que vem, que seja. Isso daí vai mostrando, isso daí não é normal. Mas no curto prazo não tem muito para onde a China seguir, até porque vem fazendo contrato, por mais que curto prazo, geralmente ela faz contratos de curto prazo, né? Antes eram 4 meses, agora 2 meses, mas que seja. Ela vai continuar dependendo do produto nosso. Mas a grande questão é que uma hora, velha história, a engrenagem ela trava. Temos custo alto, temos muita tributação. E aí? Né? Tem muita desigualdade. Como que está essa questão aqui dos portos nossos? Como que está do transporte? Sem falar na questão de diferenças regionais. A gente tem um problema muito sério. E como a gente vai ser competitivo nesse mercado? A gente está vendo um movimento muito bacana no agro esse ano. Do agro vir salvando o país, trazendo divisa, mostrando força, dando recado para a sociedade no geral. Mas aí depois, e o futuro? A gente precisa começar a discutir o futuro, tá? A gente vai ter uma população cada vez maior, uma urbanização que vem acontecendo muito na China, vai acontecer em países do Oriente Médio e desenvolvimento da Ásia. Não à toa, Indonésia, Malásia, abrindo o mercado, principalmente para a proteína nossa. Como que vai estar a renda? Questão do biocombustível. A gente viu o que aconteceu com o biocombustível lá. Caiu o preço do petróleo, despencou o preço do etanol de milho dos Estados Unidos. Vai ter muita oferta? Como que vai estar o estoque de milho para o ano que vem? Questão da atuação de fundos e oferta crescer devagar, restrição de terra, escassez de água, oferta de fertilizantes. A gente vê um crescimento muito forte da população, principalmente população urbana. Cresceu muito. E o que a população urbana quer? Que é cada vez aquilo que eu coloquei para vocês. Vai mudar o padrão de alimento do urbano. Vocês sabem disso. O que se come dentro de um campo é totalmente diferente do que se consome dentro de uma cidade. O padrão é outro de alimento. O volume é outro de alimento. E qual que é essa qualidade? Vão se buscar isso. E o que mais me deixa preocupado? Isso daqui é o PIB em 2013 e o PIB em 2020. O Brasil ele sai de um PIB que representava 3,7% do mundo para algo em torno de 3%, enquanto que a China sai de 11% para 20%, a Índia sai de 2,7% para 7%, e a Rússia cresce também um pouquinho. O Brasil não cresceu, pensando dos BRICS. Mas o que chama a atenção é onde está a população, é onde que o Brasil vai ter que vender alimento, principalmente o chinês, tá? Aonde que crescem as rendas? Nos países em desenvolvimento, olha que interessante, pós 2012, 13, foram os países que mais cresceram renda, foram os países em desenvolvimento, principalmente na Ásia. Está aqui, gente, ó, a Ásia, ó, a população, ó, é onde que vai crescer, ó. É a população que vai precisar de alimento barato. Por isso que a China vem comprar. Isso é um alento muito grande para a gente, porque eles vão precisar de alimento, mas todo mundo vai querer vender para eles. E aí, como que fica a nossa oferta?
Olha a China, onde que está. A China, isso eu ouvi através de uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa chinesa. Olha, Thiago, tire a ideia de que a China não quer qualidade. A China cada vez mais vai buscar qualidade, tanto em trabalhar os seus produtos. Ah, isso daí é um produto chinês, não tem qualidade. É um processo de transformação, não é de curtíssimo prazo. Mas a China cada vez mais vai querer ofertar qualidade, mas principalmente comprar qualidade. E a compra dela passa pela questão de alimentos. Eu saio de grãos, raízes, carnes, para conveniência, lanches e alimentos funcionais. Eu começo a aumentar a minha renda, tá? Isso que é importante. Então, eu quero cada vez mais o chinês. Hoje, ele quer variedade. Ele está entre commodity e variedade, para a questão de qualidade e alta tecnologia. Isso a gente vai ter que ter em mente. No Brasil, a gente teve uma urbanização muito grande. Eu trago esse gráfico para a gente. Opa, aconteceu isso no Brasil. Isso pode ser muito semelhante. Eu sei que eu estou falando de 200 milhões frente a quase 1,5 bilhão, né? É basicamente com 15, 20% da população chinesa. Mas isso aconteceu no Brasil. E isso tende a acontecer na China também. A gente tem alguns números macros, mas o que eu queria trazer com esses números macro para vocês? Dois grandes importantes aqui no Brasil, pensando no médio e longo prazo de China. A gente tem as menores taxas de juros chegando a 2% esse ano, e temos uma taxa de câmbio muito interessante, ao redor dos seus 5, 5,20, ano que vem ao redor de 4,80, 5, ou seja, juros baratos e câmbio nesse patamar é um terreno fértil o quê? Para a gente exportar. Porque o agronegócio, por mais que eu tenha o grão, que é de curtíssimo prazo, tá? De safras, né? Anual, uma cultura basicamente, né? De safra anual. Eu tenho uma pecuária, uma suinocultura plurianual, avicultura mais restrita. Eu tenho uma taxa de juros muito baixa para tomar investimento, para melhorar. Aquilo que eu falei, o dinheiro não é só para custeio, é para investimento também. Melhorar minha fazenda, melhorar meu negócio, melhorar meus funcionários. Eu tenho que estar pronto para esse ambiente que vem. Aqui os dados que o AQG já comentou, o Brasil surfando a parte de medicamentos, supermercados, enquanto os outros setores despencando, e o comércio também despencou. E aí a gente tem a China, por isso que eu falei que a China vem sendo importante para a gente. A China está sendo muito importante porque o nosso comércio, as vendas no varejo, infelizmente, despencaram. E elas despencam, a gente tem uma oferta excedente de produto, e para quem que a gente vai vender? A gente vai vender para a China. Isso que é importante, tá? Esse movimento que houve da nova classe média, isso vai ocorrer, já vem ocorrendo na China. A China cada vez mais, como eu falei, buscando qualidade em detrimento de uma queda. O que vai acontecer no Brasil? Vai haver um retrocesso, o aumento de classe D e E, já estão falando algo em torno de 10, 16 milhões de pessoas caindo para a classe D e E, tá? E classe C também, classe A e B reduzindo para a classe C. Tá? Não vai voltar piramidal como era 2005, mas a gente vai ter uma queda muito grande da renda. E queda da renda gera consumo baixo de proteína. E proteína, consumo baixo de proteína é basicamente milho e farelo de soja, menor consumo de farelo e milho. Por isso que temos ter um mercado externo forte. E por isso que a China está sendo providencial. Agora, quem que atende essa demanda? Crescimento populacional, diversificação alimentar, produção de energia. Vocês viram, os Estados Unidos eles estão aí com tecnologia. E o Brasil? Área disponível, tem mais de 100 milhões de áreas totalmente inexplorada, tá? Esse gráfico eu vou voltar principalmente por causa daqui. 70% da população está aqui. Basicamente, eu vou destacar China e Índia. Então, a gente vai produzir alimento para esses dois países. E a questão do uso da água. Não tem mais água no mundo. Os Estados Unidos e China, Índia, eles usam muita água para produzir, assim como Rússia.
O Brasil tem as maiores reservas junto com a América do Sul. Então, são os grandes players produtores de área, clima, água, tá? Agora, o que a gente precisa? Eu queria colocar um gráfico aqui para vocês. Tiago, como que vai se dar essa relação Brasil e China? A gente tem uma grande questão aí para os próximos anos. O que esse gráfico me mostra, Tiago? A gente teve um período aí de 90 até basicamente 2008, quando a gente teve a linha verde aqui, um crescimento de produtividade, tá? Então, cresce a produtividade, a rentabilidade do produtor, ela melhora. Vocês estão vendo. A hora que o aumento do uso da terra começou a subir, o preço da terra começa a subir, a minha rentabilidade em verde cai, a minha produtividade fica estagnada. Eu preciso melhorar esse verde. Eu preciso produzir mais. Como eu falei, se eu não produzir mais, o preço da minha terra ele vai continuar aumentando. Não tem mais área para produzir no Brasil, assim, barato. A gente teve uma valorização em todas as regiões brasileiras. A gente tem, comparado ao mundo todo, Brasil, Ucrânia e Argentina. São os países que mais valorizaram a terra. Por quê? São os grandes produtores de grãos. Foi avançando, grãos, pecuária, só que tem o paredão Amazônia, vocês lembram do desmate. O nosso custo tende a aumentar. Por isso que a gente tem que continuar nessa toada, o que a gente cresceu de produtividade, tanto na produtividade de grãos, tanto na produtividade de pecuária. Isso é fundamental para a gente ter uma relação saudável, porque o chinês está aqui hoje por causa da nossa eficiência dos últimos anos. Como vai ser daqui para frente? Essa é uma boa pergunta. Isso me preocupa um pouquinho, ó. A queda do investimento em pesquisa e desenvolvimento do PIB agrícola. Tá? É maior do que a Argentina e do México, mas caiu. A gente investia muito mais. Esse ano, né, a gente teve uma notícia boa de um plano safra maior, mais recursos, seguro, etc. Mas a gente precisa cada vez mais desenvolver pesquisa e desenvolvimento nesse setor aqui, tá? Para a gente não viver desses cenários aqui, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu com a economia da Argentina, a Ucrânia tem uma safra porque tem muito frio. A gente não pode viver dos problemas dos outros países. Problemas dos outros países vão ser benéficos para a gente, ok. Só que a gente precisa começar a ter esse plano estratégico. Qual que é o grande acordo político que o Brasil, o acordo econômico que o Brasil tem? O Brasil tem um grande acordo econômico com a Argentina. Tem um com o Irã e estava desenhando um com o Mercosul, União Europeia. Por que não fazer um acordo com a China? Thiago, porque a China vai querer colocar produto muito barato aqui para a gente. E aí, a gente não quer colocar produto lá para eles também? Independente se eles vão colocar o alho deles aqui mais barato do que a gente consegue produzir, que foi uma das brigas do Blairo, produção de alho. Ia vir aqui um preço muito baixo, a quebrar o produtor nacional. Mas espera aí, a gente quer continuar exportando e a gente não quer comprar nada deles? Essa é a briga Estados Unidos e China. Porque a China quer exportar produtos manufaturados mais baratos, mas os Estados Unidos não quer comprar, porque vai arrebentar o comércio dele. Só que os Estados Unidos têm poderio econômico. É a maior economia do mundo, rivalizando com a China. A gente tem esse poderio? Ou a gente tem essa gordura para queimar? A gente precisa ter acordos comerciais. A gente vive muito de oscilação de mercado. A gente vive muito daquele ciclo econômico do mercado, daquela montanha russa. O mundo está de olho no Brasil. Ele sabe que a gente tem condição de produzir mais e mais, mas ele sabe que a gente tem problema de logística, ele sabe que a gente desmata, tá? A gente tem que tirar essas marras. E os principais drivers, eu estou terminando já minha fala, eu queria ouvir perguntas, fazer um debate com vocês. É muito vinculado com a China, um pouquinho que eu trouxe para vocês, do crescimento da população, crescimento da renda da China, alimentos com maior qualidade, de maior segurança, orientação crescente no consumidor. O consumidor ainda vai continuar comprando o volume, preço, lógico que vai, mas o consumidor vem mudando. Eu preciso cada vez mais uma intensificação tecnológica, genética, manejo, gestão, logística, infraestrutura. Eu tenho que focar na sanidade. O mundo agora vai estar focado na sanidade.
A discussão esse ano foi a sanidade humana, né? Mas a gente já vem há uns 3, 4, 5 anos discutindo sanidade animal no mundo todo. O mundo todo está assolado com influenza aviária. O mundo todo está assolado com peste suína, em sua maioria grandes produtores. A gente tem que tomar cuidado com isso. Reduzir ciclo produtivo, questão ambiental, tá? Mas também custo de produção de escala. Ô, Thiago, se a gente for aqui falando do Paraná, né, em Campos Gerais, a gente tem a produtividade muito parecida de Illinois. Eu sei os dados lá da Fundação ABC, tem os dados muito próximos de Illinois. Produtores do MT, idem, estão conseguindo produzir mais escala. E aí, o que a gente precisa produzir para produzir mais? Né? Eu coloquei aqui uma visão de responsabilidade coletiva para ofertar carne de valor e preservar a sanidade e a imagem do setor, principalmente vinculado aos últimos acontecimentos. Tem ou não tem contaminação? Os grandes frigoríficos foram afetados das 3 carnes, e isso impacta-se no consumo da proteína vegetal e o milho, proteína vegetal, soja e o milho. Então, isso é importante, é a cadeia agropecuária como um todo, né? E o uso de novos modelos de negócio, financiamento, formas de parcerias, isso é muito importante. E isso pode vir uma parceria até mesmo da China querer financiar, ter uma compra direta, ter um selo de segurança. Isso deve acontecer. Agora, se me fosse perguntado, vocês pegam aí os últimos dados aí dos últimos, né, dados de exportação, uma tonelada de carne bovina, algo em torno de $4.000 a tonelada. Carne suína, algo em torno de $2.800 a tonelada. Frango, algo em torno de $1.700 a tonelada. Aí eu pego uma tonelada de soja, quanto que é? 340. Farelo de soja, 350. Milho, 200. Olha a diferença que tem de... Vamos subir a régua dos grãos. $400 a tonelada, que é muito, mas vamos lá. Estou falando de $4.000 a tonelada de carne, ou de suíno $3.000 quase. É 10 vezes mais. São 10 vezes mais, perdão. Geração de emprego, divisa. Ô, Thiago, você está falando para a gente não exportar grão? Não, temos que continuar exportando. Mas por que não negociar com a China, agregar valor? Porque eles estão comprando lá também para produzir alimento lá, para os suínos, etc. Mas para quê? Deixa o problema ambiental aqui, a gente resolve, a gente tem área. Vamos exportar valor para a China, importar a tecnologia deles. Por que não? Essa era a minha fala do início da palestra. Relação Brasil-China, pós, antes, Covid, que seja. A gente precisa se aproximar. Ó, isso daqui é o Fórum da Agricultura Mundial. Isso daí foi falado em 2010. A produção vai ter que duplicar nos próximos 40 anos. Isso daí já vinham falando e continuam falando. Então, quando você tem governantes, países como a China, eles falam, eu preciso de alimento barato, eu preciso de alimento saudável. Olha cada foto aqui, cada foto bonita, isso daqui é o Brasil, produzimos com sanidade, produzimos segurança. Agora, a gente precisa se aproximar da China. A gente, basicamente, a nossa relação pode parecer uma ofensa para muitos, ou não concorda, para a gente discordar. Eu não concordo 100%, mas ainda é uma relação de colônia, a gente está exportando matéria-prima. Por quê? Porque a gente precisa fazer divisa aqui. A gente não consegue dar o passo para frente, que é vender produto. A gente tem o nosso produto comprado. A gente está dando, graças a Deus, da China comprar para fazer a esponja, excedente. Como eu falei, ainda bem, eu concordo também, mas a gente tem que começar a pensar grande. A gente tem que mudar a chave desse jogo. E falar, China, você quer comprar nosso alimento? Você vai comprar qualidade, vai comprar adicional de valor. Eu também vou comprar produtos de seu. E aí, melhorar internamente. Setor de leite, que reclamou da abertura do Sul, do leite do Uruguai. Mas espera aí, a gente não consegue produzir tudo que a gente produz no Brasil, porque vai fechar leite. O alho que veio da China, o trigo que vem da Rússia, que muitas vezes é mais barato do que vem do Mercosul. Por que não buscar eficiência? É uma fala minha também. Proteção doméstica e eficiência produtiva. Nós precisamos também buscar isso, tá certo? Eu desculpa o tempo estourado.
Eu queria agradecer de novo toda a equipe do sindicato, toda a equipe do Show Pecuário pelo convite. Aqui ficam meus contatos, né, com o WhatsApp, para a gente manter depois do evento, sempre que tiverem perguntas, dúvidas, críticas, fiquem à vontade. Eu vou parar aqui a minha apresentação e abrir o espaço aqui de novo para o Dr. Paulo para a gente fazer o debate, os comentários. Obrigado, Paulo. Seu Paulo, está travado o microfone. Liberar o microfone. Viu? Nós que agradecemos a sua brilhante exposição. Você trouxe informações muito importantes para nós, para o pessoal do agro, para ter uma noção, inclusive, de futuro, né? Que isso que é muito importante. O presente ele está sendo bastante vantajoso, mas o futuro vai deixar um pouco de dúvidas. Bom, antes da gente entrar nas perguntas que nós temos, eu gostaria de agradecer a todos aqueles da nossa região, inclusive de fora, de Cascavel, o pessoal do Sindicato de Palotina, que está nos acompanhando, de Araruna, Curitiba, São Bento do Sul, Toledo, enfim, são muitas pessoas que estão nos acompanhando, principalmente da nossa região. E eu vou iniciar aqui as perguntas que nós recebemos. A primeira é do Dr. Salazar Barreiros Júnior, que ele não está perguntando da China, ele está perguntando da Índia. Quando a Índia passará a impactar as exportações do agronegócio brasileiro e quais são as projeções? Que é um grande mercado também, né? Como você já colocou. É um grande mercado. Eu vou responder essa pergunta só voltando um tempo atrás. Eu tive com um chinês, isso daí foi de 2009 para 2010. Estava num evento aqui no Brasil, em Goiânia, e tinham os grandes maiores players, tanto de proteína, no geral, carne bovina, suína de frango, alguns de grãos também. E ele quis essa reunião, a gente estava no evento, a gente foi num lugar fechado e foi questionado. Eu quero comprar carne e grão de vocês, né? Ele falou assim, foi a pergunta, né? Então foi, vamos dizer, uma mesa de negócio de última hora. Aí teve um grande grupo que falou, eu não quero exportar para você. 2009, eu não quero exportar para você. Você tem diferentes províncias, é uma bagunça, você compra um pouco no mês, depois compra mais em outro mês. Olha hoje o que está. Todo mundo quer exportar para a China, todo mundo quer fazer China. Tá? Índia, são 80 etnias diferentes. Tem diferentes religiões internas, a questão da estrutura do governo, sanidade, assim por diante. Então, eu vejo quando que a Índia vai se tornar. Eu acho que não vai demorar muito, tá? Realmente ela tem uma produção, ela fechou o país por causa da pandemia, reduziu a exportação, tem a produção de frango, tem a questão do búfalo, né? Ela é um player importante na questão do açúcar. Eu acho que nos próximos anos a gente pode ter uma surpresa da Índia, tanto em venda como também em demanda de produto. A grande questão da Índia ainda é aquele processo ainda de pobreza. O que aconteceu na China nos anos 2000, 2004, 2005 até 2008, o boom chinês, provavelmente isso deve ocorrer na China, sim, nesses próximos anos. Mas ainda a gente vai ter um mercado chinês muito mais ávido do que o indiano, mas está podemos dizer assim, na boca do gol, né? O que pode ocorrer, que aconteceu na China, vai ocorrer na Índia, assim, nos próximos anos, tá? Ok. O Emerson Durso, Domênico Durso, aqui de Cascavel, até que ponto o oeste do Paraná pode ser beneficiado com o status livre de febre aftosa, que está se conseguindo aqui no Paraná, né? Principalmente em relação ao mercado chinês? Quando esse benefício vai chegar ao produtor? Praticamente, acho que a partir do ano que vem, o Paraná ele fica livre, com status de livre de febre aftosa. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Emerson. Se você tivesse feito essa pergunta para mim, vamos lá, no começo do ano, sem Covid, né? O mercado como estava transacionando, e aí, qual que é o impacto? Talvez você não ia perguntar da China, talvez, né? Qual que é o impacto do status sanitário de livre de aftosa do Paraná para o redor do mundo?
eu ia falar que é interessante na questão desses países que buscam isso, como o Japão, uma Coreia do Sul, etc. Ah, e agora a China? Isso é benéfico ou não? Pós-pandemia se torna interessante, porque a China cada vez mais vai olhar para um ambiente não relacionado à Covid, óbvio, mas um ambiente cada vez mais, como eu falei ao longo da minha apresentação, uma produção mais sustentável, uma produção mais saudável, uma produção sem impactos sanitários. Então, a China pode sim levar em conta, e eu acho que o Oeste Paranaense, o Paraná, Santa Catarina, né, como vem, e os outros estados que vão, né, estão no programa do PINEFA para retirar a aftosa, devem ser beneficiados sim, provavelmente sim. Eu acho que daí é um trabalho, um dever de casa, né, dos representantes de classe, principalmente das cooperativas, sindicatos, federações, promover esse status e mostrar realmente um cenário de sanidade positivo dos produtos do Paraná. Então, eu acredito que seja um momento muito interessante dado o Covid. Por que eu falei antes da Covid e pós-Covid? Porque a China, ela compra volume, ela precisa de comprar tudo, né? E ela estava comprando o Brasil. Então, se o produto X está livre de aftosa ou não, por exemplo, em estados sanitários livre ou não, ele está no volume. Agora, com uma questão de pandemia, a questão de peste suína, febre aftosa, influenza aviária, ela começa a olhar de uma forma, de um prisma mais interessante, sim. Ok. A Rafaela Batista, de Santa Teresa do Oeste, ela perguntou quais os caminhos para a eficiência que você comentou por último, aquelas eficiências que nós devemos ter, quais os caminhos para se chegar até elas? Eu acho que a gente precisa olhar, é uma pergunta interessantíssima, tá, Tereza? É interessantíssima, né? No sentido o quê? Dentro da porteira, são os 4 pilares, né? Produção, comercialização, pessoas, RH, tá? E a parte financeira. Eu preciso controlar. Eu preciso ser um bom comprador, eu preciso ser um bom vendedor, eu preciso saber o que eu consigo e como eu posso produzir. Indústria, realmente ser eficiente, né? Ter bons fornecedores e assim, independente se vai ter uma integração ou não, uma parceria, ou tá uma própria cooperativa que seja, ou ser todo mercado independente, eu ter um conhecimento sim dos meus fornecedores e ter bons canais dessas vendas, né? Ter um controle maior. Mas eu acho que passa essa eficiência, né? Passa por alguns momentos do agronegócio em relação à sociedade, que é uma coordenação maior. Cada um está tirando para um lado. Paulo, ouvintes aqui, os telespectadores, né? A gente vê setores totalmente querendo salvar a pele. Do agro mesmo, bovino, suíno, depois eu pego grãos, o açúcar. Eu acho que a gente precisa ter uma coordenação mais efetiva. Eu acho que a gente tem um momento muito saudável, salutar com a Tereza Cristina. Ela é técnica, ela busca isso, ela busca essa eficiência, tá? Então, isso é um ponto importante de coordenação, uma comunicação maior com a sociedade, tá? Isso que é importante, para a gente não apanhar tanto. A gente é gerador de emprego, a gente é gerador de renda, a gente é gerador de divisa para o país. Então, o que eu vejo? Como buscar eficiência? Porque a eficiência, muitas vezes a gente perde eficiência nessa última minha fala, porque a gente fica respondendo uma sociedade, um artigo que muitas vezes não nos representa, e a gente falta essa comunicação, falta essa coordenação, tá? E eu acho que, no geral, pensando no agro, é isso. Agora, tem a questão do governo. Eu preciso traduzir isso em uma questão de infraestrutura mais hábil para o agronegócio, em termos de armazenagem, em termos de infraestrutura logística. A gente não tem, a gente discute ainda a questão de recapeamento de rodovias, grandes regiões produtoras do agro com estradas de terra que não passam, portos muitas vezes totalmente ineficientes. Então, dentro da porteira, fora da porteira e a cadeia como um todo. Eu acho que são esses os passos para a eficiência, mas a gente foi mapeando, é manejo, gestão, logística, é a comunicação, acho que passa por tudo isso daí,
É que daí fala, nossa, complexo, né, Tiago? Mas eu acho que a gente precisa, por isso que eu falei da coordenação. O produtor, ele sabe o que ele precisa fazer, a indústria sabe, até mesmo o governo sabe, mas falta realmente uma coordenação, tá? Okay. Tiago, tem uma outra colocação que até foi feita pelos alguns diretores aqui do sindicato. Aqui no Brasil se discute muito, e principalmente na nossa região oeste, quanto ao consumo de defensivo agrícola. Que o país é um grande consumidor, que o país está matando, está fazendo, tal. Pelo outro lado, você comentou diversas vezes sobre segurança alimentar e sanidade. Existe um contrassenso quando você coloca essas duas coisas, porque você veja bem, você mostrou através dos seus gráficos a quantidade de produtos que nós vendemos para o mundo inteiro. Esse pessoal, ele vai atrás de sanidade e qualidade. Se tiver alguma coisinha, algum quesito fora de lugar, automaticamente é rejeitado. Então, será que o produtor está fazendo a sua lição de casa? Ele está fazendo como deve ser feito? Porque a gente acredita que talvez sim, porque o pessoal está comprando. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Não é exatamente o foco, mas está Sim. ligado à exportação, a produto, né? E sanidade. Não, tá ligado. Eu vou começar de uma maneira que eu achava que a pergunta era caminhar nesse sentido, ficou claro para mim. Vamos lá, uma coisa importante. Quando a gente fala de defensivo, a turma já arrepia um pouquinho, né? É que nem a gente fala, agora daqui a pouco vai ter o free cage free, produção de ovos, tem que estar fora de gaiola. Matriz tem que estar em comunidade. Ótimo, legal. Isso eu fui questionado uma vez num evento. E aí, o que você acha disso, Thiago? Eu falo, isso é bom para países ricos e da Europa. Calma que eu vou chegar na minha conclusão. Por que eu estou falando isso? As indústrias de insumos, genética, etc., vão ter que ter uma boa galinha que vai ter uma alta produtividade para produzir um ovo fora da gaiola. Assim como a porca vai ter que continuar tendo a mesma produtividade. Então, vou precisar de muito estudo e muita tecnologia. Por isso que eu falei da tecnologia. Agora, países em desenvolvimento, o que eles querem? Eles cada vez mais precisam de alimento barato. A gente tem uma linha de pobreza muito forte no mundo. É impressionante como a gente discute desmatamento da Amazônia, a gente discute bem-estar animal, a gente discute agrotóxico, né? A rainha do agrotóxico, a Tereza Cristina, né? Foi falado, né? Quando era lá no Senado, na Câmara. Mas a gente não discute a pobreza. Não discute o feio, né? O feio que, não, isso daí não, quero o que gera dinheiro. Porque o mundo precisa de alimento. Lógico, eu tenho que ter o bem-estar. Se foi a produtividade fora de gaiola, matriz, o agrotóxico, ótimo. Então, eu tenho que produzir mais alimento. Então, eu acho que é um pouquinho contraditório. E aí a gente entra no agrotóxico, a gente entra no uso defensivo. Se não fosse o defensivo agrícola, tá? A gente não teria essa produtividade que a gente tem hoje. Aí não teria alimento barato para a população, seja brasileira, seja mundial. Agora, sim, então o mundo ele está de olho, ele está atento o que a gente está fazendo. Agora, o produtor realmente, estou falando de casa, eu lembro, porque a minha esposa trabalhou muitos anos com isso, com análise de resíduos, de defensivos, fertilizantes. Então, quando uma empresa vai lançar um produto, ela tem que fazer muitos testes, a Anvisa vem em cima. A gente é um dos países que mais controla processos dentro da indústria, dentro de lançamento de produtos, assim por diante. Então, realmente, eu acho que se tem uma crítica em cima de uma empresa ou de um produtor, etc., ou mesmo o produtor não está sabendo usar, ou ele deixa de usar, eu acho que isso daí precisaria ser mais divulgado, mais trabalhado, no sentido que é importante o uso defensivo para ter uma sustentabilidade maior na produção, na qualidade do produto, tá? Então, as empresas cada vez mais elas estão atentas ao uso excessivo, ao uso de produtos piratas, a busca de não ter o não bem-estar animal, tudo isso daí está sendo bem olhado. Eu acho que a gente precisa realmente
trabalhar mais esse ponto. Se o produtor realmente não está conseguindo usar, não está usando de forma adequada, que seja feito um trabalho em cima disso, porque o mundo cada vez vai mais olhar para a segurança alimentar, com certeza. A Odete Medeiros está fazendo uma colocação que é a respeito dos grandes investimentos que quando eu falo nós, os produtores, né, acabam fazendo para seguir esse apetite do mercado, que você mesmo falou que ele é sazonal. Nos gráficos daí você mostrou que ele pode ser sazonal. Isso daí faz com que, muitas vezes, o produtor acabe fazendo um investimento e quando ele estiver próximo do final do seu investimento, o mercado já não pode ser mais, às vezes já não é mais aquele grande mercado comprador. Então, ela sugere que o produtor tem que ter algum tipo de, não é seguro, mas uma proteção, né? Para que no futuro, se isso daí vier a ocorrer, que pode ocorrer, que ele tenha algum tipo de sustentabilidade, alguma coisa que venha ajudar no sentido de proteger, porque pode afetar exatamente todo aquele investimento que ele fez, né? Perfeito, eu estou de acordo com o Odete. Muitas vezes eu falo que eu sou um pouquinho, vamos dizer, cauteloso. Vou falar de novo. Se eu começasse o ano, falasse assim, ó, vamos ter uma pandemia em que vão haver pessoas que vão ficar 5 meses, 6 meses em casa home office, viu? Ah, você tá doido, Thiago. Não tem isso. Isso daí não existe. A soja, pum, estourou de preço. Todo mundo vai produzir soja. Tá lindo. Por mais do dólar, do custo, tá lindo produzir soja. O que pode acontecer ano que vem? Idem, boi. Ah, o boi, vamos segurar boi, vamos produzir bezerro. O que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer no ano que vem. Eu não sei se a gente vai ter impeachment aqui no Brasil. Eu não sei se vai ter uma guerra Estados Unidos, Coreia do Norte, por exemplo. E a minha fala é um pouquinho igual a da Odete, não é para trazer medo. Eu estou olhando o lado negativo da história. Eu acredito que não vai ter problemas. O mundo está repensando muito, porque o mundo foi muito assolado, tem muita crise, então o mundo não vai ter muito espaço para brigas, né? Então, acho que a gente vai surfar. A questão é essa. O que eu quero dizer é que é cíclico, gente. Como já falamos, oscila. Vocês são produtores, vocês viveram muitos anos aí. Você pega os últimos 15 anos, o preço do milho, quanto variou? O preço da soja, o preço da cana, do boi, dos suínos, do frango, do leite, nem se fale, como oscila. Então, a gente precisa ter, por isso que eu falei o pilar da comercialização e da gestão de números financeiros. Controlar números, sentar no caixa. Comercialização, gestão de risco. Hoje você tem ferramentas para travar risco. Ah, Thiago, mas se eu for comprar, trocar insumos, fazer um barter, eu vou travar preço, daí o preço estoura, eu perco. Mas tudo bem se o preço cai. A gente só olha quando a gente deixa de ganhar. Mas quando a gente trava o preço cai, a gente ganhou, opa, você não lembra. Porque, não, meu vizinho ganhou mais do que eu, porque ele não fez. Então, eu preciso entender o que me satisfaz em termos de custo, em termos de preço de venda. Porque o mercado, ele realmente ele pode trazer surpresas, como eu falei. Se o rival do Trump ganha, no dia seguinte ele senta com a China, fala, tá bom, mas você vai comprar mais soja e mais carne meu, em vez do Brasil. E aí, o que vai fazer? O JBS está lá nos Estados Unidos. Pode vender carne bovina, suína de frango para a China. A Cargill, a DM, digamos, estão tudo nos Estados Unidos. Eles podem vender de lá. Isso é simples, gente. Tá? De novo, a gente é o grande player junto com os Estados Unidos. A China não vai deixar de comprar a gente. Mas a gente tem que estar sempre atento a todos os movimentos, tá bom? Eu acho que a minha fala é igual a da Odete. A gente tem que começar a se proteger mais em termos de gestão e risco de preço. Bom, nós vamos fazer agora a última pergunta, porque nós já estouramos bastante o teu tempo já, né? Não. Bom, você falou de China, você falou de Índia, e agora o Ernesto da Lagnol, ele quer saber da África. Como você vê a África do Sul em médio prazo, incentivando investimentos em tecnologia e altos capitais em troca do seu solo, em carnes e cereais? Legal.
Uma boa pergunta. Eu acho, eu nessas minhas andanças tenho contato com algumas pessoas da África do Sul, né? Até participei de um evento lá. Realmente é um país rico, rico no sentido de recursos naturais. Eu acho que ela vai ter um protagonismo, tá? Natural isso, pela organização, pela riqueza que tem, mas eu compararia um pouquinho, obrigado pela pergunta, é bacana mesmo, eu compararia aqui com alguns vizinhos nossos, como Uruguai, Argentina, o próprio Paraguai. Nossa, o Paraguai crescendo bastante, fantástico, grãos, carne, etc. A gente tem uma questão chamada limite geográfico, tá? Infelizmente, a gente tem essa questão do limite geográfico na África do Sul. De novo, eu acho que ela vai ter um protagonismo, ela vai conseguir alguns mercados, até por isso que ela foi adicionada aos BRICS, né? Sendo a South África, o S, né? É importante, vai ter, sim, uma transação, mas, por exemplo, de novo, como eu falei, a Ucrânia tem um protagonismo interessante, a Argentina tem um protagonismo também, assim como a África do Sul vai achar o dela, mas nada vai tirar dos dois grandes players, Brasil e Estados Unidos, e a Índia tentando entrar nesses três aí, que tem área para produzir. Se eu pensasse a África como um todo, aí eu ia ficar mais preocupado, pensando nos próximos 30 anos. Mas lá tem muita desestrutura política, tem os coronéis, tem muita seca, então tem alguns países que se destacam, né? Tanto na produção de carnes como na produção de grãos, o petróleo, etc. Mas eu vejo, de novo, não sendo repetitivo, a África, sim, a África do Sul vai ter um cenário interessante, como o Egito teve, Botsuana teve, a gente pega uma Angola, Congo, etc., mas a gente tem uma questão de limite de volume. Eu preciso produzir muito, né? Agora, se ela focar em tecnologia como ela vem desenhando, sim, a chance dela é muito interessante nos próximos anos. Ok. Tiago, eu, em nome do Sindicato Rural e da Sociedade Rural do Oeste de Cascavel, eu quero agradecer imensamente a tua participação sobre a tua palestra, o tempo que você nos dedicou, né? E essas informações que você trouxe para nós aí, que eu acho que foi muito importante, a participação, as perguntas também, que nós dirigimos a você, eu acho que houve interesse geral de todos aqueles que acompanharam esse nosso evento. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a tua participação. O convite está sempre aberto. A gente sempre vai. Espero contar contigo, né? Que, como eu já disse, você é um grande parceiro nosso. E também, agora eu quero pedir a todos que estão nos acompanhando, né? Que não deixem de participar amanhã da próxima palestra, que vai ser como resolver os principais desafios da reprodução de gado de corte no Brasil, que vai ser feito pelo Dr. Isaías Júnior. E também, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os patrocinadores, a Pioneer Sementes, a Cooperativa Cicobi, a Voltex Energia Solar, os apoiadores, que foram a Delaval, Nestlé, TV Tarobá, Zoetis, e o nosso parceiro de todos os momentos também, que é a FAEP, o Senar, o sistema do qual nós pertencemos. Então, eu quero agradecer a todos que participaram, agradecer mais uma vez você, Tiago, e esperando contar com que aqueles que estão nos acompanhando, que voltem amanhã a participar desse evento nosso, a terceira palestra. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Tiago. Obrigado, Paulo. Um grande abraço. Não é um convite, é uma convocação. Então, eu queria agradecer o sindicato pelo convite. Um bom descanso, muito obrigado. Fico à disposição. Tá bom, muito obrigado, boa noite.